Namastê, aquarianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a leitura da sua mandala astrológica para 2025. Eu recomendo que você dê prioridade ao seu signo ascendente. Ele é mais preciso para esse tipo de leitura, esse tipo de jogo. Se você não souber o seu ascendente e você tiver a sua hora de nascimento correta, como está na certidão, você pode fazer o cálculo do seu mapa naqueles sites gratuitos de astrologia. Eu sempre recomendo astro.com, eu acho o melhor deles. Se por algum acaso você não tiver a sua hora de nascimento, aí você assiste o seu signo solar. Você pode assistir ao solar de qualquer forma, ele fica sendo uma leitura complementar. Eu tô chegando um pouco mais tarde com esses vídeos, eu sei disso, por razões pessoais, e também por razões pessoais eu tô preferindo gravar dessa forma, com a câmera virada para a mesa, para vocês verem as cartas. Muitos de vocês gostam desse tipo de enquadramento, então acho que vai funcionar bem. E eu vou passar um tempo fazendo dessa forma, tá? Eu vou procurando aperfeiçoar, e agora em janeiro essas mandalas vão ser o único conteúdo que eu vou trazer aqui no canal. A partir de fevereiro eu vou trazer aquilo que a espiritualidade me pedir para trazer, principalmente porque 2025 é um ano muito atípico e vocês precisam entender isso. Então eu vou me abrir para aquilo que a espiritualidade quiser e julgar mais importante para o momento, tá? Então eu não estou fazendo grandes planejamentos, eu vou entregar tais e tais e tais vídeos. Eu vou fluindo de acordo com o que for melhor para todos. Se você não assistiu aos vídeos que eu fiz em dezembro, falando das energias do ano, eu recomendo que você vá lá, você aproveita a maratona. Eu deixei na playlist 2025 que eu criei aqui para o canal. Eu acho que vocês vão entender melhor, inclusive, alguns conceitos que eu vou usar na leitura da sua mandala. Então vamos. Você pode fazer algumas respirações profundas, chamar os seus guias, mentores, amigos espirituais, assim como eu estou chamando os meus, para que eu possa ser o canal mais límpido e transparente para as informações que você precisa no dia de hoje. Eu vou arrumar a mandala de um jeito diferente, tá? Inclusive para aproveitar esse espaço aqui. A gente vai ter a 13ª carta, que vai ser o seu regente do ano. E eu vou mostrar o regente do ano no final, tá? Vocês estão vendo que o meu lenço aqui tá se mexendo? É porque tá muito calor aqui no Rio hoje, no dia que eu tô gravando, e não tem a menor condição de ficar sem ventilador, né? Então vai ter essa brisa aí. Espero que vocês não se incomodem com isso, né? Engraçado que no início do mês estava até razoavelmente tranquilo. A gente estava com umas temperaturas fresquinhas, assim, pro padrão do nosso verão. Mas já tem alguns dias que ligou o maçarico, né? Como eu falo, né? Mas é um maçarico assim, sem dó nem piedade. Daquele jeito que só quem já veio ao Rio de Janeiro, quem mora, né, conhece. Essa aqui é a 13ª carta que eu vou deixar aqui com o Buda. Vocês nem estão vendo o Buda direito. Enfim, vamos lá.
vocês têm julgamento, sacerdotisa, morte, mago, temperança, carro, imperador, imperatriz, amantes, torre e o eremita. Eremita é o regente do ano, e em todas as mandalas eu falei o que eu vou falar agora, né? Eu lá no início, né, como eu faço as leituras pela ordem do zodíaco natural, lá nos primeiros signos eu fiz uma previsão, vamos dizer assim, né, de que o eremita ele estaria presente em todas as mandalas, está presente na sua, e que se por acaso ele não estivesse presente, estariam o hierofante e ou a sacerdotisa, né? E o caso a sacerdotisa está aqui também. Por quê? Porque eu acredito que em 2025 a gente vai ter algum tipo de evento que, à semelhança de 2020, vai deixar as pessoas mais em casa. Se não for algo literal assim, pelo menos as pessoas vão estar mais introspectivas, porque a gente vai ter que se voltar muito para dentro para ter um entendimento dos acontecimentos. A gente vai ter muitos acontecimentos em 25, o ano vai passar muito rápido, embora ele seja um ano do eremita, tá? Se você acha que 24 passou rápido, você ainda não viveu 25, né? Então você vai saber, né, quando chegar ao final. E o tempo passando aceleradamente e acontecimentos e tudo mais. A gente sabe que a gente está tendo aí uma convergência de linhas temporais, vocês me ouvem falando sobre isso de vez em quando, né? E aí eu acho que justamente por essa razão, quer você entenda o que eu tô falando ou não, é importante a gente ter esse olhar para dentro, é importante a gente buscar a nossa própria guiança, buscar o nosso eu interior, o nosso eu superior. Por quê? Porque como a gente vai ver muitos acontecimentos e muitos vão desafiar a lógica, porque muitas pessoas que não estão despertas para o que está acontecendo no planeta não vão entender porcaria nenhuma, embora tenham acordado estar aqui nesse momento, né? Pode ser que as pessoas fiquem extremamente perdidas, na verdade já estão, né? Quem é observador, quem é médium, né? Quem é uma pessoa mais sensível, consegue captar isso muito facilmente, né? Eu não estou aqui falando nenhuma novidade para vocês. Então, por conta de diversas questões, nós vamos ser levados para dentro, para que consigamos entender o que é verdade para nós. Pode parecer que esse movimento para dentro ele seja uma fuga, talvez algumas pessoas entendam dessa forma, mas na verdade é justamente o contrário. Quanto mais pessoas se voltarem para dentro, se voltarem para a sua espiritualidade, uma espiritualidade real e não objetos brilhantes, como a gente tem falado aqui no canal em alguns vídeos, né? As pessoas, elas se deixam enganar por objetos brilhantes. Elas se deixam enganar por coisas assim, por exemplo, olha só, ela tem um deck todo bonito, ela tem um lenço bonito, ela tem cristais bonitos, ela tem um Buda, né? Olha só como que ela é espiritualizada, né? As pessoas acham que para você ser espiritualizado, você tem que estar fantasiado de alguma coisa. Na verdade, muita gente que adentra o caminho da espiritualidade, seja a via que for que ela pegue, ela acaba num certo momento se fantasiando de alguma coisa. E aí entra quem vem ali com toda a força, o ego espiritual, né? Que é um dos últimos obstáculos para você alcançar a verdadeira libertação, né? E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque isso vai ser importante para
todos nós, independente de signo, em 25, mas porque tudo isso que eu estou explicando para você, aquariano, é um chamado da sua alma, tá? Porque o eremita está na casa 12, ok? E você tem o julgamento na 1, tá? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo falando das casas, dos arcanos, não sei o que, a exemplo do que eu fiz em outros anos, tá? Até porque essas leituras das mandalas são longas, então eu estou numa tentativa de torná-las mais enxutas, mesmo tendo que dizer as coisas que eu tenho que dizer. Então está sendo pedido para eu trazer tudo isso, para eu trazer essa introdução, porque o despertar é necessário. E para que nós consigamos viver numa linha de tempo positiva, onde teremos avanços sociais na psique humana e espirituais, avanços na nossa jornada como seres humanos, né, nessa experiência, e até em algum momento termos contato com outros seres, inclusive, né, acabar essa história de a gente estar isolado e de a gente estar dividido entre nós mesmos, sem a verdadeira consciência do somos todos um, né? Para que nós vivamos essa realidade, nós precisamos estar num estado emocional, mental, frequencial elevado. A questão a gente vai ver tanta coisa, na verdade já está vendo tanta coisa, que se torna muito difícil manter a frequência alta, tá? E em parte isso é interessante para os controladores do mundo, tá? Provoca-se, né, muitas coisas para desestabilizar as pessoas. Nós estamos há muitos anos, e mais intensamente aí de 2020 para frente, sofrendo trauma atrás de trauma, atrás de trauma, atrás de trauma, atrás de trauma, nas nossas vidas pessoais e no coletivo, né? E sem dar tempo de respirar, sem dar tempo de você se recuperar de uma determinada coisa. Levou um caixote de uma onda, já tá levando outro, tá? E infelizmente 2025 vai ser isso. Eu não tô querendo dizer que vão ser só coisas negativas, tá? A gente também vai ter acontecimentos positivos. E a gente precisa ter uma mentalidade positiva, não a mentalidade de colocar ali lentes cor-de-rosa, né? Mas uma mentalidade para frente, pela evolução, pelo amor, pela paz, pela criatividade, pela prosperidade para todos, por tudo aquilo que a gente quer criar. Mas para que nós tenhamos o paraíso na Terra, paraíso esse que a Terra sempre foi destinada a ser e por N razões deixou de ser, né? Para que isso se manifeste, a gente precisa se sintonizar com a nossa própria consciência crística. Não vai ter outra solução, tá? Então, Cristo dentro de cada um vai ter que viver, certo? E isso para você é um ferramental, tá? É um ferramental. O aquariano clássico, ele em geral não é uma pessoa espiritualizada. Ele não se conecta com nada disso que eu tô falando, tá? Ele pode se conectar com o fator humano, né? Com a empatia, com querer estar à disposição, com querer encontrar os seus pares, né? Mas a pessoa precisa ter outros elementos ali no mapa natal para ela se linkar a uma espiritualidade maior, para ela ter essa sede de conhecimento, sede de
filosofias, a busca por respostas, mas através de outros métodos que não passem necessariamente pelo racional, tá? É o que eu tenho falado para outros signos. Você tá aqui num vídeo de tarô, então eu imagino que você tenha elementos no seu mapa natal que levam você para esse lugar da espiritualidade também. Então aí por isso está sendo permitido que eu fale para vocês outras coisas. E a volta, não é volta, estou pedindo para usar viagem. A viagem para dentro é uma ferramenta para você. E muito em conexão com o que está disponível para o coletivo, você com o julgamento aqui na casa 1, você vai passar por um ano bastante karmático. O ano de 25 é um ano 9. Ele é um ano de términos, fins, inícios, recomeços, encerramento de questões kármicas. Você vai passar por isso em todas as áreas da sua vida. Você precisa estar atento para onde você ainda enxerga pontas soltas, para que você não deixe pontas soltas. Você precisa ter uma determinada conversa, você precisa tomar uma certa decisão, você precisa dar alguns passos. 2025 é como se fosse, mal comparando, uma bomba relógio que foi ativada, tá? Em que sentido? No sentido de que você não vai poder cruzar o limiar para 2026 sem você ter encerrado ciclos. Você não vai poder deixar nada pendurado. No que você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa mais sábia, independente da sua idade cronológica, porque a sabedoria vem da alma. Você vai se tornar uma pessoa capaz de auxiliar os outros a terem um direcionamento nos seus caminhos. Mas se você for uma pessoa que está precisando de orientação nos caminhos, se você for uma pessoa que está desencaminhada, vamos dizer assim, se você é uma pessoa que está perdida, querendo se encontrar, sem saber o seu lugar no mundo, a ferramenta a ser usada, né, é a espiritualidade, esse voltar-se para dentro, para que você consiga enxergar, ter os olhos de ver, né? E isso pode, inclusive, não passar pelos olhos físicos, mas pela pineal, pelo terceiro olho, né? Você ter a percepção do que fazer, de onde amarrar as coisas, tá? E quando você, qualquer pessoa, na verdade, né? Mas vamos falar de você. Quando você entende onde precisa haver uma mudança, em especial um encerramento, você se torna uma pessoa capaz de fazer escolhas melhores. Mas a viagem para o seu interior, ela é extremamente importante para que você não tome
decisões erradas. Eu já vou explicar o que são decisões erradas. Porque se você tomar decisões erradas, a vida vai fazer por você. A vida vai levar você para um outro rumo. E nem sempre isso é muito agradável. Eu acho que eu disse essa frase em quase todas as mandalas. Porque para cada um, essa revelação tá vindo de um jeito. Mas se eu não me engano, eu disse isso para todo mundo, tá? Nós precisamos nos interiorizar, porque se não fizermos isso, a vida vai nos levar por outros caminhos. Isso não significa que a sua missão no planeta vai mudar, ou que tem algo muito obscuro que você não possa entender. Mas é porque a cada dia mais seremos cobrados para ter uma automestria que já deveria ter sido desenvolvida, tá? Quem tá aqui no canal há mais tempo me ouve falar de automestria há muito tempo. Desde 2019 que eu tô martelando a transição de 2019 para 2020, automestria, tá? Porque chegou a ser cansativo, né? Quem fez investimento em si, quem fez investimento no seu autoconhecimento, tem uma vantagem evolutiva. E essa vantagem evolutiva, ela vai se mostrar nesses próximos anos, ela vai valer, ela vai se pagar, tá? O que são as decisões erradas? Decisões que você toma sem ouvir a sua alma. Falta ali um encaixe tão grande com a alma, com a sua essência, que você entrega o seu poder decisório a intermediários, a entes, até mesmo aqui é o tarô, tá? A gente está vindo aqui para oferecer uma palavra para vocês, para dar a mão para vocês, para oferecer um esclarecimento, mas de forma alguma a gente está aqui para falar de uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta só quem tem é Deus. Nós aqui, centelhas divinas encarnadas, nós temos só prismas da realidade. E às vezes as pessoas procuram por entes, por exemplo, por entidades, né? Quem são as entidades? Muitas das entidades são parentes nossos. Eu gosto de usar algumas nomenclaturas do xamanismo, né? São parentes nossos que viveram conosco em outras eras e que optaram por estar a serviço, né? Por estar conosco de novo, só que de outra maneira, né? Por estar conosco além do véu, para que não nos sentíssemos tão sós. O problema é quando a pessoa ela não ouve a si mesma, ela delega as entidades, e às vezes nem as próprias entidades de outras pessoas, né? Ela delega às entidades um poder decisório que deveria ser seu. Vocês estão entendendo?
Nada disso que a gente está falando é o acaso, tá? Tudo isso tem a ver com a mandala. Eu já vou entrar nas partes mais específicas. Não entregue o seu poder de decisão para quem quer que seja. Por mais confiança que você tenha em algum intermediário, em algum ente, só abrindo um parênteses, tá? Eles detestam ser chamados de entidades, tá? Detestam. Nós vamos descobrir muito em breve, né? Que somos todos parentes, somos todos um. E que o que a gente achava que tá fora, tá dentro. Dito tudo isso, vamos para um setor aqui mais material, mais pé no chão, né? Mais terreno. Vamos falar da vida financeira. Quer você tenha a sua renda ou então você lide com o dinheiro de outras pessoas, tá? 2025 não vejo como um ano positivo materialmente em termos de finanças para você. Por quê? Porque tem fechamentos, encerramentos. A gente pode olhar de um outro ponto de vista e enxergar como um ano favorável para você solucionar pendências. Então, qualquer tipo de dívida que você tenha, faça o possível para encerrar, tá? Para você renegociar, quitar, etc. Ok? Lembrando de uma questão: se você vive pensando nas dívidas que tem a pagar, você só vai fazer com que elas cresçam. A gente precisa lembrar que estamos num ano de Júpiter. Júpiter engrandece tudo aquilo onde nós colocamos o foco. Então você tem que inverter o foco e pensar no dinheiro que você tem que fazer para você quitar as suas dívidas. Você se beneficia buscando conhecimento, buscando centramento, entendendo que não existe separação entre mundo material e mundo espiritual. E cada vez mais isso vai ficar visível para todos nós e fazer parte da nossa realidade. Aqueles de vocês que estiverem atrás de alguma transição de carreira ou vocês já estejam envolvidos com algum tipo de trabalho espiritual, filosófico, alguma terapia, seja ela mais clássica ou não, vocês podem estar em vantagem em comparação com os demais. De toda forma, é um ano de bastante investimento, então você vai investir muito em si mesmo para você se capitalizar, para você ser um profissional melhor, para você ser uma pessoa melhor. E aí você ter condições de cobrar mais, você ter condições de fazer nova clientela, você ter condições de firmar outras parcerias, você pensar em investimentos que de fato compensem, ok?
Então, toda mudança que você fizer interna vai se reverter também na sua vida financeira. Você vai ver isso se manifestando diante dos seus olhos. Eu sei que é desafiador porque você vai se ver obrigado a ter uma visão menos materialista da vida. Talvez justamente por isso você desenvolva uma sede de saber. E aí você vai atrás de conhecimento em diversos formatos. E você vai abraçar conhecimentos que tenham a ver com o seu profissional, que tenham a ver com a vida na matéria, mas também conhecimentos que falem sobre você, que falem sobre o universo, que falem sobre a espiritualidade. Você vai abraçar tudo em termos de conhecimento. Acho, inclusive, que você vai estudar bastante esse ano. Pelo menos é recomendável que você faça isso, porque isso também vai aumentar o seu capital como profissional, tá? E, obviamente, também engrandecer você como pessoa. Aproveita, né, o ano do eremita, né, para você focar muito no seu crescimento. Porque senão, se você ficar em casa assistindo série, nada contra assistir série, tá, gente? É porque às vezes as pessoas elas precisam ter prioridades. E às vezes a pessoa ela tá lá jogada no sofá, emprestando o seu poder co-criador para os controladores do mundo, enquanto ela poderia usar o seu intelecto para algo maior, né? Para lapidar ela mesma e encontrar outras soluções, criar outras soluções, fazer novas escolhas. O conhecimento vai levar você mais longe. Alguns vão sentir necessidade de buscar conhecimento fora e, mesmo se for o caso, fixar residência em outro país, mesmo que seja temporário, né? Mesmo que seja para fazer um determinado estudo e depois voltar. Essa sede de conhecimento vai se pagar porque você vai adquirir aquilo que necessita. E essas novas informações que chegarem vão habilitar você para fazer escolhas melhores, mais conectadas à sua alma. Dentro daquilo que eu falei, se a pessoa está se sentindo desconectada e ela não fizer nada para se reconectar com algo que é verdadeiro, a vida vai trazer algum evento para ela. E, em geral, bem desagradável. Para testar. Para testar o poder espiritual da pessoa.
vejo vocês assim muito abertos para deslocamentos e viagens e vida social, tá? À exceção do que eu falei, você querer fazer um curso fora, mesmo que ele não seja fora do país, mas que você tem que cumprir uma determinada distância ou fazer pela internet, tá? Você buscando algo fora de si, né? A exemplo de outros signos, da maioria, você vai estar mais inclinado a compartilhar seu tempo, né? Buscar a companhia de pessoas que já fazem parte da sua vida. Então é ali o petit comité, das pessoas com quem você já tem uma intimidade. Você vai buscar aqueles que têm uma energia afim e que você já conhece. Tem muito pouca movimentação social. Tem um pouco mais de movimentação para aqueles de vocês que já estão num compromisso afetivo, tá? Porque aí entram as pessoas do seu namorado ou namorada, por exemplo, tá? Então aí aumenta um pouco o círculo. E se você tá solteiro, acho difícil mudar de status de relacionamento. É uma coisa que você... melhor dizendo, uma coisa com a qual você não vai se preocupar agora. Você pode projetar para o futuro, mas você não vai se preocupar com isso agora. Porque você vai estar muito ali com a sua própria companhia. Na verdade, alguns de vocês já estão nessa energia já há um tempo, tá? Existem algumas exceções quando precisam entrar no seu caminho certas pessoas para se cumprir um determinado destino, para se cumprir um acordo de almas, tá? Aí é possível que chegue alguém, amores e amizades, tá? Mas isso não vale para a maioria. Você pode até ter alguns encontros casuais, mas aí na hora de firmar um compromisso, você vai dar preferência à sua própria companhia, ou alguma coisa vai acontecer no meio do caminho para interromper aquilo ali que estava se desenvolvendo. E isso tem uma razão de ser relacionada ao próprio encontro com a alma. Traduzindo, quanto mais distante você estiver da própria alma, quanto mais distante você estiver de si, mais difícil você vai achar de se relacionar com os outros também. Você vai querer saber onde as pessoas estão, onde estão os seus pares, e não vai conseguir encontrar os seus pares. As pessoas parece que vão estar longe.
Ou você encontra essas pessoas longe mesmo, literalmente. E algo ali se dá para que você entre em contato com a sua alma primeiro. Aqueles que já têm um compromisso podem ver alguma mudança de status nesse compromisso. Uma pessoa que está namorando vai ter uma união estável, ou um casamento, ou morar junto, etc., né? Vai ter ali uma mudança de configuração. E para que isso aconteça, tem um aumento da necessidade de aceitar o mundo do outro. Por isso também essa coisa de haver aí um entrelaçamento entre as amizades, né? Para que você aceite que o mundo do outro é tão rico quanto o seu. E dentro dessa senda espiritual, você não vai poder descuidar do corpo físico. Você vai ter que observar questões ligadas ao envelhecimento, independente da sua idade cronológica, porque todos estamos envelhecendo, né? Faz parte do processo, né? Faz parte de estar vivo, né? Então você vai ter que olhar questões voltadas para o preparo para o futuro. Eu sei que a gente vai ter acesso a novas tecnologias, mas você não vai poder pensar nisso agora, você não vai poder contar com isso agora. Você vai ter que usar o que estiver ao seu alcance. E você também vai ter que observar questões hereditárias. O que rola ali na árvore genealógica, tá? Se você não souber, se você tiver sido adotado, por exemplo, você vai ter que olhar para os seus padrões arraigados. Porque onde a gente tem um padrão, a gente tem somatização. Se aquilo dali perdura. Eu acredito muito, né, em somatização. As doenças, elas se originam primeiro na alma. Quando a pessoa não ouve um chamado da alma. E aí, então, ela começa a se densificar. Vamos pegar um exemplo que eu gosto de... Eu sei que a gente tem mais corpos, mas eu gosto de trabalhar com a ideia de que nós temos 4 corpos. Para facilitar: físico, emocional, mental, espiritual. Eu sei que eles se subdividem, né? Mas só para explicar para vocês. As doenças começam no corpo espiritual e aí elas, entre aspas, descem, se densificam. E aí ela sai do espiritual para o mental. E você começa a ter questões ali
que você tem dificuldade de identificar ou de elaborar. E se isso persiste, a doença vai para o corpo emocional. E existem pessoas que trancam o seu emocional, elas não expressam, elas não deixam fluir. E aí, quando a pessoa falha, aquela doença ela se manifesta no físico, ela se transforma num corpo energético, como a gente chama no xamanismo. E esse corpo energético, ele vai se densificando, até que ele vira uma massa sólida. E essa massa sólida, ela se manifesta em algum tipo de doença, tá? Quem é médium consegue ver muitíssimo bem isso que eu descrevi. Se eu acho que vocês se beneficiariam de algum tratamento espiritual para a saúde, sim. Mas isso não vai tirar de vocês a responsabilidade de ver o que tem que ver, de não varrer as coisas para debaixo do tapete, até porque se trata de um ano crucial. Você não vai poder entrar em 26 carregando uma bagagem. Você tem que entrar em 26 com sabedoria. A sabedoria é a única coisa que não pode ser tirada de nós. A gente pode perder tudo no reino material, inclusive o corpo físico. Mas quando a gente chega do outro lado, a gente tem a nossa sabedoria. A sabedoria é uma moeda. Ela nunca é desperdiçada, porque a alma sempre lembra. Vocês estão entendendo? A gente está temporariamente no véu do esquecimento. E isso também está para acabar futuramente. Eu oro por isso todos os dias. Vocês não fazem ideia do quanto que isso é importante para a humanidade se libertar. Eu peço todo dia para o Divino Criador nos dar essa bênção. Eu não acho que de repente vai acontecer com todos ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser aos poucos. Mas a gente vai passar futuramente por algum evento muito impactante que vai levar a isso, tá? É o que muitos chamam de despertar em massa, tá? A gente está caminhando para essa linha de tempo, né? Que a gente vai lembrar. A gente vai saber quem é, o que está fazendo aqui, as nossas histórias, né? Quem nós fomos, de onde viemos, para onde vamos, todas as perguntas que a gente sempre se fez, a gente vai ter essas respostas, tá? Há um tempo atrás, meus mentores me deram aí um prazo de, no máximo, 50 anos para isso acontecer. E aí você pode estar ouvindo e falar, pô, mas aí daqui a 50 anos eu não vou estar nem vivo. Número 1, eu acho que vai ser bem antes disso. Número 2, a gente vai ter muitos avanços que vão redefinir
longevidade e imortalidade, tá? A questão é, na verdade são duas questões. Esses avanços, eles vão estar disponíveis para todos ou só para aqueles escolhidos que podem pagar? Esses avanços, eles vão responder a uma realidade da luz ou uma realidade das sombras? É por tudo isso que é imperativo que nós nos voltemos para dentro. Vocês estão entendendo? Que pode ser uma coisa conjuntural, mas que isso pode ser usado como uma arma, porque afinal a gente está numa guerra espiritual. Muitos ainda não acordaram para essa realidade de que estamos numa guerra espiritual, estamos numa guerra entre dimensões, realidades. E o nosso futuro, como será plasmado, depende disso, tá? Eu acho que eles estão me fazendo contar essas coisas todas para vocês por causa do lance visionário aí que vocês têm, né? Vocês devem estar amarradões, assim, ouvindo a gente falar tudo isso. Vocês se conectam com isso. A questão é que vocês vão se conectar, ou pelo menos deveriam, de uma outra forma, né? Vamos ver aqui com Buda quem é. É o seu arcano, a estrela. A estrela é o regente do seu ano. O que eu entendo disso? Por mais dificuldades que vocês tenham em 25, e todos teremos, tá? Não vai ter ninguém que não vá ter. Você pode ganhar um entendimento de que, independente do que estiver acontecendo do lado de fora, independente do que estiver manifesto, existe um propósito maior que guia você, que nos guia. É esse propósito, é essa estrela que tem que te guiar o tempo todo, tá? O arcano estrela é um arcano que eu costumo associar também à astrologia, puxando um pouco de sardinha para o meu lado. Seria interessante você fazer uma leitura de mapa natal em 25, ou revolução solar, enfim. Seria interessante você acessar mais conteúdo astrológico. Vamos lembrar que Plutão está em Aquário. Plutão está dando o abraço dele, como eu gosto de dizer, no pessoal do primeiro decanato. Você encontrar essa estrela guia eu diria que é algo inevitável você ter esse encontro consigo. A diferença é, você vai fazer esse reencontro consigo com mais ou menos resistência. Você vai espernear mais ou menos. A escolha é sua.
Lembrando que tudo, absolutamente tudo que nos acontece é usado pelo Eu Sou com muito amor incondicional como ferramenta de crescimento. Nós estamos vivendo um último ciclo, uma troca de eras planetária. E essa troca de eras representa uma mudança do planeta em si, a estrutura do planeta, e uma mudança da humanidade em si. O universo inteiro está aqui para assistir a esse evento. Há muito tempo, uma ascensão em massa não é tentada. Ela vai acontecer porque alguns de nós, especialmente as sementes estelares, vieram do futuro para garantir isso. Nós viemos aqui para nos chafurdar na lama, como eu gosto de dizer, e muitos de nós chafurdaram assim com gosto, para conseguir essa proeza, conseguir essa vitória. Você, por algum motivo, está ouvindo isso, então você pode ser uma dessas pessoas. Você pode ser um desses seres. Independente disso, tem um convite aqui aberto para você se encontrar. Nós fazemos votos para que você consiga. Esse ano vai ser um ano particularmente desafiador para vocês, por conta justamente da movimentação de Plutão em Aquário. Eu prometi que eu entregaria, para o canal um vídeo falando sobre o que é o trânsito de Plutão. Eu vou fazer isso em algum momento do ano. Eu tô só esperando que o meu trânsito finde, tá? Porque quando eu achei que estava tudo resolvido, não estava, ok? Então eu quero dar um depoimento para vocês, Porque eu estou nada mais, nada menos do que há cerca de 25 anos com o trânsito de Plutão em partes importantes do meu mapa, então acho que eu tenho algo a dizer, Eu tenho algo a relatar. E uma vez que eu for alforriada de todo esse processo transformador, eu venho aqui para falar alguma coisa. É óbvio que o meu mapa, meu mapa tem uma parte muito grande cardinal, Então, os signos cardinais que passaram, e alguns do terceiro decanato ainda estão passando pelo trânsito de Plutão, a gente vivenciou isso de uma forma diferente de vocês, É um peso muito mais kármico para os signos cardinais. Mas independente disso, eu acho que vai ser de contribuição para todos, especialmente para vocês. Então, beleza, era isso que eu tinha para dizer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.